Mas poucas pessoas param para fazer a pergunta que realmente separa quem toca a prosperidade de quem passa a viver nela. A pergunta é simples, mas profundamente reveladora. Quando o dinheiro chega, o que ele encontra dentro de você? Ele encontra paz ou tensão? Ele encontra maturidade ou euforia descontrolada? Ele encontra clareza ou confusão? Ele encontra organização ou impulsividade? Ele encontra propósito ou carência querendo se preencher? Porque o dinheiro não entra na vida de alguém e encontra apenas uma conta bancária. O dinheiro entra e encontra uma estrutura emocional. E se essa estrutura estiver fragilizada, o que chega com potencial de construção pode virar peso, medo, desordem e perda. Muita gente acha que o problema é só a falta de dinheiro. Mas em muitos casos, o problema mais profundo é a relação emocional adoecida com o dinheiro. A pessoa quer prosperar, mas emocionalmente ainda trata o dinheiro como tensão, como culpa, como algo perigoso, como algo que corrompe, como algo que atrai cobrança, inveja, responsabilidade demais, pressão demais, exposição demais. Então, mesmo dizendo que deseja riqueza, por dentro ela continua associando riqueza a desconforto. E tudo o que o subconsciente associa a desconforto tende a ser mantido à distância, sabotado ou perdido logo depois de ser recebido. É por isso que há pessoas que trabalham muito, têm talento, têm ideias, têm portas abertas, têm possibilidades reais de crescer, mas sempre se desorganizam quando começam a subir. Não porque sejam incapazes, mas porque o sistema emocional delas ainda não foi treinado para considerar prosperidade algo seguro. O corpo continua acostumado à luta. A mente continua familiarizada com a tensão. A identidade continua acreditando que viver no aperto é mais natural do que viver no fluxo. E assim, aquilo que poderia virar estabilidade vira episódio. Aquilo que poderia virar fase duradoura vira exceção. Aquilo que poderia crescer vira algo interrompido pela própria desorganização interna. Talvez você já tenha vivido isso. Um período em que parecia que as coisas iam melhorar. Oportunidades apareciam, as ideias vinham com força, as conexões aconteciam. O dinheiro começava a circular. A vida parecia finalmente responder. Mas, pouco tempo depois, algo acontecia. Você ficava ansioso, começava a duvidar, sentia culpa, sentia medo de não dar conta, sentia medo de perder, sentia medo de que aquilo não durasse. E então, sem perceber, começava a criar o próprio colapso, às vezes com decisões precipitadas, às vezes com procrastinação, às vezes com gastos confusos, às vezes aceitando menos do que deveria, às vezes simplesmente se retirando energeticamente do lugar onde a abundância começava a se instalar. Isso acontece porque prosperidade não é só um evento financeiro. Prosperidade é um ambiente interno. E se esse ambiente ainda não foi construído, o lado de fora até tenta se alinhar, mas não encontra chão firme para permanecer. O dinheiro amplifica o que encontra. Se encontra clareza, ele potencializa construção. Se encontra confusão, ele potencializa dispersão. Se encontra visão, ele potencializa expansão. Se encontra carência, ele potencializa exagero. Se encontra dignidade, ele encontra lugar. Se encontra vazio emocional tentando ser preenchido, ele escorre pelas mãos. Por isso, não basta pedir mais recursos. Você precisa desenvolver mais estrutura. Precisa aprender a respirar diferente quando algo bom acontece. Precisa aprender a não entrar em alerta toda vez que a vida começa a melhorar. Precisa ensinar seu corpo a não associar crescimento com ameaça. Precisa criar uma nova intimidade com a estabilidade. Precisa tratar a paz como algo possível. Precisa tratar o dinheiro como ferramenta, não como juiz da sua alma.
Precisa se acostumar com a ideia de que prosperidade não precisa ser um acidente raro. Ela pode ser uma condição sustentada por alguém que amadureceu por dentro. E aqui há uma chave valiosa demais para ser ignorada. A forma como você trata pequenas quantidades de dinheiro revela muito sobre como trataria grandes quantidades. A forma como você reage a uma conta, a um atraso, a uma venda, a uma perda, a um mês difícil, a um mês bom, tudo isso revela a estrutura emocional onde sua prosperidade está tentando pousar. Se hoje você entra em desespero com qualquer oscilação, talvez não seja condenação. Talvez seja treinamento mostrando onde sua base ainda precisa ser fortalecida. Se hoje você ainda sente culpa por querer mais, talvez não seja falta de fé. Talvez seja um acordo antigo que precisa ser rompido. Se hoje você ainda oscila entre querer crescer e sentir medo do que isso traz, talvez a vida esteja te mostrando que o próximo nível não exige só desejo, exige preparação interna. E o mais bonito nisso tudo é que essa preparação pode começar agora. Você não precisa esperar ficar rico para aprender a sustentar riqueza. Você começa aprendendo a sustentar clareza, a sustentar ordem, a sustentar respeito pelo que já chega, a sustentar decisões menos emocionais e mais conscientes, a sustentar uma linguagem interna mais nobre, a sustentar a convicção de que sua vida não precisa ser um eterno sobe e desce, porque aquilo que você sustenta em pequena escala vai se tornar a base daquilo que você viverá em escala maior. Então, não diga apenas que quer dinheiro. Pergunte com sinceridade: quando o dinheiro chega perto de mim, ele encontra uma casa preparada ou um ambiente em guerra? Porque a resposta para essa pergunta pode explicar não só o seu passado, mas também o tipo de futuro que você está começando a construir agora. O subconsciente sempre protege o que ele chama de normal. Uma das maiores revelações sobre manifestação e transformação é entender que o subconsciente não trabalha para realizar seus desejos mais bonitos. Ele trabalha para manter você dentro daquilo que considera normal, familiar e seguro. Isso é profundo demais, porque muita gente acredita que basta desejar intensamente uma nova realidade para que essa realidade se estabeleça. Mas, se o subconsciente ainda considerar o velho padrão mais seguro, ele vai puxar você de volta para o antigo sempre que a expansão começar a se tornar real. Não porque ele quer te ver mal, mas porque ele foi programado para proteger familiaridade, não grandeza. É por isso que tantas pessoas vivem divididas. Na parte consciente, querem crescer, prosperar, amar melhor, viver em paz, vencer financeiramente, se posicionar com mais força, sair da invisibilidade, romper com a escassez. Mas na parte profunda, ainda carregam associações perigosas com tudo isso. Crescer parece arriscado, prosperar parece provocar rejeição, ser visto parece perigoso, ser feliz parece atrair perdas, descansar parece irresponsabilidade, cobrar o justo parece egoísmo, dizer não parece culpa, receber parece dívida. E enquanto essas associações continuarem vivas, o subconsciente continuará protegendo o velho lugar como se estivesse protegendo sua própria sobrevivência. Você talvez não perceba, mas o subconsciente é extremamente fiel às memórias emocionais. Se durante anos você viu conflitos por causa de dinheiro, talvez ele aprendeu que dinheiro gera dor. Se viu pessoas sendo humilhadas ao tentar crescer, talvez ele aprendeu que crescer gera exposição e sofrimento. Se foi criticado por querer mais, talvez ele aprendeu que desejar expansão ameaça pertencimento. Se conviveu com instabilidade constante, talvez ele aprendeu a se sentir mais seguro no caos do que na paz. E então, quando a vida começa a te oferecer uma realidade nova, algo em você se assusta. Não porque a realidade nova é ruim, mas porque ela não é familiar.
Isso explica por que tantas pessoas sabotam justamente os momentos em que poderiam viver uma grande virada. Quando a porta está prestes a abrir de verdade, o medo aumenta. Quando a oportunidade é séria, a procrastinação cresce. Quando o amor é saudável, o impulso de fugir aparece. Quando a prosperidade fica possível, o sistema entra em alerta. E a pessoa acha que é azar, acha que é bloqueio místico, acha que é perseguição invisível, quando muitas vezes está diante de um mecanismo interno, tentando proteger o que aprendeu a chamar de normal. Mas existe libertação nisso, porque se o subconsciente aprendeu, ele também pode reaprender. Se ele normalizou escassez, pode normalizar abundância. Se normalizou tensão, pode aprender paz. Se normalizou autossabotagem, pode aprender sustentação. Se normalizou culpa, pode aprender merecimento. Só que isso não acontece apenas com frases repetidas no automático. Acontece com consciência, repetição emocional nova, exposição gradual ao novo padrão e compromisso com a reconstrução da identidade. Você começa a reeducar o subconsciente quando para de dramatizar toda melhora. Quando algo bom acontece e você não corre imediatamente para o medo. Quando uma porta se abre e você não sabota com dúvidas automáticas. Quando uma venda entra e você não entra em pânico como se aquilo fosse desaparecer no mesmo instante. Quando um dia de paz chega e você não começa a procurar um motivo para se preocupar. Quando você começa a mostrar para seu sistema interno que o novo também pode ser seguro, que estabilidade não é ameaça, que receber não é culpa, que crescer não exige perder sua essência, que prosperar não é trair suas raízes, que viver melhor não é abandonar quem você ama. Talvez essa seja a batalha mais silenciosa da sua vida. Não a batalha para convencer o mundo, mas a batalha para convencer seu sistema interno de que a nova realidade é segura o suficiente para ser habitada. E isso é sagrado, porque muitas pessoas estão orando por algo que ainda assustaria profundamente a versão atual delas. Não porque não mereçam, mas porque ainda não treinaram o interior para chamar aquilo de casa. O subconsciente protege o que chama de normal. Então a pergunta mais estratégica não é só o que eu desejo manifestar, mas o que eu preciso começar a tornar normal dentro de mim. Paz precisa se tornar normal. Ordem precisa se tornar normal. Dignidade precisa se tornar normal. Receber precisa se tornar normal. Cuidar bem do que já chegou precisa se tornar normal. Pensar grande sem culpa precisa se tornar normal. Falar com mais respeito consigo mesmo precisa se tornar normal. Permanecer estável em dias bons precisa se tornar normal. Porque quando o novo começa a parecer natural, a realidade muda de forma mais profunda. Não como um pico emocional, mas como uma instalação real. E é exatamente aí que você deixa de viver de lampejos e começa a viver de permanência. Você não precisa se forçar a parecer próspero, precisa parar de alimentar a identidade da falta. Existe um erro muito comum em quem começa a estudar mentalidade, prosperidade e lei da atração. Tentar performar abundância sem ter rompido de verdade com a identidade da falta. A pessoa começa a repetir frases de poder, tenta parecer confiante, tenta adotar uma postura mais elevada, tenta se imaginar num novo nível, mas no fundo continua alimentando todos os dias a mesma estrutura emocional da escassez. E é por isso que muitos se frustram, porque não se trata de encenar riqueza. Trata-se de retirar energia da identidade que se acostumou a viver no pouco, no medo, na vergonha, no aperto e na expectativa constante de perda. Você não precisa acordar amanhã fingindo ser alguém milionário. Você não precisa forçar uma vibração artificial. Você não precisa sorrir o tempo todo como se não sentisse nada. Você não precisa negar as dificuldades reais.
O que você precisa é muito mais honesto e muito mais poderoso. Parar de fortalecer com tanta frequência a narrativa interna da falta. Porque cada vez que você reafirma para si mesmo que está preso, atrasado, quebrado, sem chance, sem saída, carregando o peso de tudo sozinho, seu sistema registra isso como uma verdade a ser mantida. A identidade da falta não é só não ter dinheiro. É pensar como alguém que acredita que sempre será tarde demais. É sentir como alguém que espera perder até quando ganha. É se comportar como alguém que não se considera preparado para receber. É falar consigo como se estivesse sempre em débito com a vida. É se diminuir para não correr o risco de decepcionar. É ter vergonha de querer crescer. É sentir culpa por sonhar com descanso, conforto, liberdade e expansão. É romantizar a luta como se viver no limite fosse prova de caráter. É defender o caos, porque o caos, de algum modo, se tornou uma antiga companhia. E aqui está uma chave fina. Muita gente não quer exatamente a falta. O que ela quer, sem perceber, é a familiaridade da identidade que nasceu dentro da falta. Porque ali ela já sabe quem é. Ali ela já sabe como reagir. Ali ela já sabe o que esperar. Ali ela já aprendeu a sobreviver. O problema é que sobreviver não é o mesmo que florescer. E chega um momento em que a alma começa a se cansar de caber num lugar emocional que já ficou pequeno demais para o chamado que ela sente. Parar de alimentar a identidade da falta pode começar em gestos aparentemente pequenos, mas altamente espirituais. Parar de se apresentar para si mesmo como um coitado do destino. Parar de fazer do cansaço sua principal definição. Parar de dizer que sua vida nunca anda. Parar de transformar uma fase difícil numa sentença eterna. Parar de repetir que para você tudo é mais complicado. Parar de chamar limitação de prudência, quando na verdade é só medo vestido de lógica. Parar de usar a humildade como desculpa para continuar se diminuindo. Isso não significa arrogância, significa verdade, significa reconhecer que existe dignidade em você além da fase que está vivendo. Significa entender que a escassez pode ter sido uma estação, mas não precisa ser o idioma permanente da sua identidade. Significa respeitar o processo, mas sem se casar com ele. Significa aprender a olhar para si mesmo e dizer: eu posso estar atravessando uma fase de construção, mas eu não sou a falta que estou enfrentando. Eu não sou o medo que senti. Eu não sou o aperto que vivi. Eu não sou o atraso que experimentei. Eu não sou a versão de mim que nasceu tentando apenas sobreviver. Quando essa separação começa a acontecer, algo muda. Você começa a agir com mais dignidade, mesmo antes de ver grandes mudanças externas. Você passa a organizar melhor o que tem. Passa a se tratar com menos brutalidade. Passa a proteger sua energia com mais consciência. Passa a tomar decisões menos desesperadas. Passa a parar de idolatrar o pouco como se merecer mais fosse um pecado. E esse ajuste, por mais silencioso que pareça, muda o campo inteiro. Porque a vida começa a encontrar em você menos apego à falta e mais abertura para a construção de uma nova normalidade. Você não precisa performar abundância, precisa desaprender a devoção involuntária à escassez. Precisa parar de dar tanta força ao velho personagem interno que só sabe viver em alerta, culpa e limitação. E isso é lindo, porque é um trabalho real, profundo e duradouro. Não é maquiagem espiritual, é libertação de identidade. Então, a partir de hoje, em vez de perguntar apenas como eu atraio mais, comece a se perguntar de que forma eu ainda alimento a identidade da falta. Porque a resposta para essa pergunta pode ser a porta que faltava para a sua transformação começar a se consolidar. A abundância não entra apenas onde há desejo, entra onde há permissão interna.
Muita gente deseja abundância. Muita gente fala sobre prosperidade. Muita gente ora por mudança, pede avanço, sonha com liberdade, imagina uma vida mais leve, mais digna, mais próspera. Mas desejar não é a mesma coisa que permitir. E essa diferença muda tudo. Porque a abundância não entra apenas onde existe vontade. Ela entra onde existe permissão interna. Ela entra onde a mente não a trata como ameaça. Ela entra onde o coração não a rejeita por culpa. Ela entra onde a identidade não a associa à perda de pertencimento. Ela entra onde o sistema interno não entra em colapso só de imaginar uma realidade maior. É possível querer muito algo e, ao mesmo tempo, não se permitir viver esse algo. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Querem dinheiro, mas não se permitem a tranquilidade que o dinheiro pode trazer. Querem reconhecimento, mas não se permitem ser vistos. Querem um amor limpo, mas não se permitem baixar a guarda. Querem descanso, mas não se permitem parar sem se sentirem inúteis. Querem crescimento, mas não se permitem ultrapassar a versão antiga que suas referências aprenderam a aceitar. Permissão interna é um assunto profundo, porque toca em camadas invisíveis da alma e da mente. Às vezes, a pessoa não se permite prosperar, porque acha bem no fundo que terá que abandonar a própria essência para viver em outro nível. Às vezes, não se permite enriquecer porque cresceu ouvindo que riqueza afasta de Deus, das raízes, da simplicidade, das pessoas comuns. Às vezes, não se permite viver em paz porque aprendeu que estar sempre preocupado é uma forma de responsabilidade. Às vezes, não se permite ser feliz porque carrega culpas antigas que a fazem acreditar que ainda precisa sofrer mais um pouco antes de merecer alívio. E enquanto essa permissão não é trabalhada, a abundância bate, mas não entra. Encosta, mas não permanece. Aparece, mas não se instala. Não por falta de oportunidade, mas por falta de espaço interno. Porque a permissão interna é o solo invisível onde a manifestação finca raiz. Sem esse solo, tudo vira visita. Com esse solo, o que chega encontra lar. Talvez você tenha passado anos tentando convencer a vida a te entregar mais, quando o verdadeiro trabalho era convencer seu interior de que você pode viver mais sem trair quem você é. Talvez você tenha pedido abundância, mas ainda esteja internamente autorizado apenas a sobreviver. Talvez você tenha pedido expansão, mas ainda se sinta emocionalmente obrigado a caber em padrões antigos. Talvez você tenha orado por portas abertas, mas ainda não se permitiu ser a pessoa que atravessa essas portas sem pedir desculpas por existir em outro nível. Permitir-se não é soberba, é alinhamento. É reconhecer que não há virtude em recusar, por medo, aquilo que você mesmo vem pedindo em oração. É entender que uma vida mais ampla não precisa te afastar da sua essência, desde que sua essência esteja ancorada em verdade e não em escassez. É perceber que abundância não significa excesso vazio, significa fluxo, dignidade, estabilidade, possibilidade, generosidade, estrutura e expansão coerente. É aceitar que você pode ser profundo e próspero, espiritual e estável, humilde e abundante, sensível e forte, simples e bem-sucedido. Não existe contradição necessária entre essas coisas, a não ser quando velhas crenças insistem em mantê-las separadas. A permissão interna cresce toda vez que você interrompe a culpa ao imaginar uma vida melhor. Cresce toda vez que você não se encolhe ao ser valorizado. Cresce toda vez que você deixa de pedir desculpas por querer conforto, paz e expansão. Cresce toda vez que você se lembra de que viver melhor não é ofensa contra ninguém. Cresce toda vez que você escolhe não se punir por sonhar grande. Cresce toda vez que você honra os próprios dons em vez de escondê-los para continuar sendo aceito em ambientes que celebram a limitação.
A abundância entra onde há permissão interna, porque a abundância precisa de espaço, precisa de aceitação, precisa de uma mente menos hostil ao novo, precisa de um coração menos viciado em culpa, precisa de uma identidade que não entre em guerra com a própria expansão. E isso pode ser cultivado todos os dias, em silêncio, com consciência, com maturidade, com repetição, com fé que não é apenas pedido, mas também acolhimento. Então, ao terminar esta parte, faça essa pergunta a si mesmo com a maior honestidade possível. Eu quero abundância, mas eu realmente me permito viver em abundância? Porque essa resposta talvez seja uma das mais importantes da sua vida. E pode ser justamente o ponto onde a teoria da manifestação se transforma finalmente em realidade vivida. Quando a sua identidade ainda se sente mais segura na escassez, existe um ponto silencioso da vida que quase ninguém percebe.